bar, com os companheiros de trabalho, com os familiares, enfim, cada um. Alegre e contente de poder falar daquilo que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Pois bem, irmão, antes de iniciar, trouxeram a Bíblia. Vou escorrer um versículo que se encontra no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 22. Amém? É tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Pois bem, irmão, quero ser breve, porque o tempo ele é curto. Algo que aconteceu na minha vida no ano de 2010. Isso que vou falar não é uma historinha, um conto de fadas. É real, é verídico. E hoje estou aqui para glorificar o seu nome. Glória a Deus. No ano de 2010, fevereiro de 2010, aonde dia 3, dia 4, eu comecei a ter umas fortes dores na madrugada, dores abdominais, aonde me contorcia de dores. E aí então não conseguia mais dormir, me contorcendo, que aguentava até então vir o amanhecer. Aí fui ao médico, fui pro soro, retornei para casa, voltou de novo ter dores, voltei a ter dores de novo, fortes, abdominais, voltei pro soro de novo, retornei para casa, fui ao hospital de novo porque estava com cansando de dores, não conseguia dormir, eram fortes outras dores. E aonde, nessa terceira vez ainda ao hospital, ele me leva então a fazer os exames, e aí me pede também uma ecografia na parte da região abdominal. E aí então, eu fui fazer esses exames. E fiz esse exame. Aí uma ecografia, aonde constatou um pólipo, ou seja, um câncer. Aonde eu saí dali, ele não me falou nada, levei ao especialista, ao urologista. Cheguei no mesmo dia, fui até essa clínica, mostrei o exame para ele juntamente com a minha esposa, aonde ele pega meus exames, olha para os meus exames, olha para mim e fala assim: olha, você tem um abacaxi aqui para resolver. Eu olho para ele, ele olha para mim, só basta saber se é maligno ou benigno. E aí, perdi o chão, perdi a alegria que tinha, a vontade de viver, porque então nada te adianta, nada te consola, nenhuma palavra, nem da sua própria mãe, da sua própria esposa, porque para você é o fim. Câncer, a gente sabe que é dificilmente ser curado por uma medicina. São poucos os casos que vi, uns poucos. Hoje dá para botar o dedo nas reportagens que vi dessa forma. E aí onde então, ali começa uma luta tremenda, onde já conhecia Cristo no meu período de adolescência, onde fui batizado com o Espírito Santo aos 13 anos de idade, mas tomei um outro caminho, qual foi o futebol, e ali fui crescendo, fui saí da mãe, fui vivendo sozinho, nunca fui de bagunça, de beber, de mal e de outras coisas, entorpecentes, nunca mais. O meu problema mesmo era o orgia, era a bagunça, por ser literal.
mulheres, barras, enfim. E aonde então, esse ano, veio acontecer desta forma. E aí fui aos pés de Jesus Cristo, nesse mesmo dia. Aceitei, fui para Jesus Cristo, nesse mesmo dia. E nesse mesmo dia, Jesus falara comigo. E Jesus disse assim, profetizando, dessa seguinte forma: eis que levantarei em mim como um pregador da minha palavra. Fica tranquilo que eu sou contigo. Dessa forma. E dali então, nós somos seres humanos, somos carnes, somos falhos, somos pequenos e limitados. E dali então eu vim sofrendo. Vos falar, confiei, fé, mas aquela dor de saber que eu estava com um problema era grande. Minha esposa vinha sofrendo juntamente comigo. Dali então fui procurar o médico, outro especialista, onde ele se encontrava no situacional. Ele veio atender, ele era do Erasmo Guedes, urologista, e fui até ele, onde mostrei meus exames para ele, e aí ele viu, desenhou onde estava o câncer na parede da bexiga, mostrou para mim dessa forma. Vou ter que encaminhar você por Asquer para fazer então os procedimentos cabíveis. E aí então, dali também, mais um pouco, fui até, já estava abisbaixo, imagina depois dali. Meu tio ficou então com ele lá dentro, eu saí com a esposa, já não tinha mais ouvido nada. Saí dali então, abisbaixo, chorando, por dentro, também por fora. E aí, meu tio ficou lá dentro então com ele. Depois que eu fui saber, ele falou ao meu tio assim: não, eu te pergunto a probabilidade de ser maligno. Ele fala para o meu tio assim: olha, a probabilidade é de 99% de ser maligno pela região e pelo local que se encontra. Depois que eu soube disso, meu tio então não quis contar para mim. Mas enfim, quando eu fui fazer esse exame, que a ecografia, eu fui ao banheiro e fui a urinar, ele saía sangue enraizado. Enfim, ali eu sabia que era uma doença grave. Pois bem, e aí me encaminhou, fez os procedimentos para que me levasse, me encaminhasse para o Erasmo Guedes, para fazer os procedimentos, e lá então operar e fazer todos os exames para poder fazer a operação. E tudo bem, mas depois que eu saí dali, eu fui para minha casa, eu não dormi mais. Eu orava, eu chorava, minha esposa vinha na madrugada, juntamente comigo, meu irmão também chorava ali junto. E ali então eu clamava a Deus e falava: Senhor, se tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz a tua palavra, curaste leprosos, ressuscitaste mortos. Senhor, o que é um câncer para ti? Me ajuda, eu estou. Me ajuda e abrir assim a janela do meu apartamento onde moro, e começava a conversar com Deus pela madrugada. Eu olhava para o céu e minhas lágrimas ali se derramavam. E Deus escuta. Se quer ver como Deus escuta, como você clama a Ele de todo o coração. Não tenha erro disso. Não tenha erro disso. Ele sabe todas as coisas. Dali, irmão, eu fui para o Erasmo Guedes. Fui consultar com esse mesmo doutor que aqui estava. E ali, então, fui fazer a bateria de exames. Mas quando eu sentei para falar com esse doutor na mesa dele, ele falou para mim, já, dessa forma, eu falei: doutor, eu falo para o senhor uma coisa. Dessa forma, eu falo para o senhor com Deus, com contato, com autoridade, do céu, creio ali, Deus me capacitou. Eu falei: doutor, pode fazer todos os tipos de exames. Eu creio que eu não tenho mais nada.
Aí ele falou, por que tanta convicção? Ele falou, eu falei, sabe por quê? O Senhor tem falado comigo. Ele falou, veja, não quero tratar ninguém doente aqui, mas eu vou ter que fazer os procedimentos. Ele falou, fique à vontade para tomar os procedimentos da vez para poder diagnosticar a doença. Ele sabia, ele viu o exame, estava ali, ele desenhou, tá? Eu só ia fazer os procedimentos normais que teria que ser feito para poder fazer a operação, normal. E aí então, eu saí dali em diante, não dormi mais, só orando e buscando a Deus. Em casa, na igreja, mas a alegria de viver não tinha mais. Mas eu buscava a Deus, crendo que Ele ia fazer um milagre. E aí então, eu retorno lá para pegar o resultado, para fazer os exames, onde fiz a biópsia, aonde fiz a biópsia para recolher o material para ir para análise, né? Fui para o tubo, fui para fazer ressonância, a tomografia, e aí então entrei naquele tubo e começa a ler por dentro, todo camarada lá, enfim, você fica ali, né? Na expectativa tremenda. Saí dali, fui para casa, retornei em abril, dia 9 de abril, se não me falha a memória, aonde fui pegar esses resultados, o qual ia ser da minha vida. Né? E aí então, eu clamando a Deus antes dessa data, e clamando a Deus, foi meu tio e minha esposa junto. Fui ao hospital e lá cheguei umas 8h da manhã, fui atendido meio-dia 15 horas, mas antes de ser atendido, entrava gente, saía gente, eu ficava naquele corredor ansioso, minha esposa e meu tio sentados, eu naquele corredor ansioso, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, e quando você entra no Erasmo Guedes, você quer dar vida, você quer dar valor à sua vida, faça uma visita lá, se alguém aqui já passou, você vai ver câncer no início, no meio e no fim. Se você entra ação, você sai doente. Tá? Não dê valor. Está respirando? Dê glória a Deus. Está andando? Dê glória a Deus. Está vivendo? Dê glória a Deus. Porque Ele é de toda honra, toda glória. E aí então, eu saí dali. E fiquei andando no corredor. E para lá, e para cá, e para lá, e para cá. E falei assim no meu coração, acho que eu vou deixar minha esposa, meu tio pegar o resultado, não quero nem. E aí o Espírito Santo, quando ele fala em nossa consciência, o Espírito Santo fala em nossa consciência, e aí é onde ele fala, olha, quem falou aquilo para o doutor não foi ele, foi você. Eu falei, fiquei ali no corredor e não saiu. Eu meio-dia 15 ele chama Jean, abriu a porta, Jean, minha esposa, mesmo o coração foi a mil. E aí, então, eu pego manda sentar, pego o contato dele, pego a documentação que tem lá, os exames. Ele olha para mim, ele olha para o exame, ele olha para mim, ele olha para o exame, e olha para mim e fala da seguinte forma: realmente, você não tem nada. Isso aqui eu não explico. A medicina não explica. Eu não posso explicar o que aconteceu aqui, foi um milagre. Eu vi a tua doença, estava avançada, estava com 5 centímetros, meu câncer na bexiga. E aí ele olha para mim e fala, olha, isso aqui foi realmente um milagre. E dali eu me regozijei, me alegrei, aquele peso saiu, mas Jesus fala com ele, com o doutor, usando a minha própria boca e falando, olha, vidas vão entrar aqui sem esperança, mas você vai falar para eles, e eu sou a esperança, eu sou o caminho, eu tenho tudo. Falei para eles assim, dessa forma, e saí dali, desejando e falando de Cristo para as pessoas e prometer a Deus um propósito, Deus voltar lá depois de um mês, ficar em oração e evangelizar aquelas vidas que lá estavam. E fui, voltei, retornei, falei de Cristo e continuo, graças a Deus, aqui em pé, graças a Deus, aqui respirando, podendo falar desse Cristo maravilhoso, o qual Ele cura, salva, liberta, transforma.
certo? Agora nós devemos então entregar a Ele o louvor, a adoração, o compromisso, o comprometimento. É dessa forma que Ele quer. Não deste mundo aí fora, possa nos traz morte, doença, coisas que não agradam a Deus. Nós devemos colocar como verdadeiros adoradores, como 4:24 diz assim, que Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Irmão, para mim foi um contentamento tremendo, para estar aqui hoje falando, testemunhando, que até aqui não tem me colocar de pé. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Eu só gostaria, como eu cantei para ele, o doutor no hino, todo desafinado, não sei cantar. Eu gostaria, não sei.